Oi gente, tudo bem? Eu espero que a paz do Senhor esteja com você neste momento. E se não estiver, eu espero que ela chegue em seu coração em nome de Jesus e que pacifique todos os espaços vazios da sua vida. Bem-vindo a mais uma mensagem. Na mensagem de hoje, eu vou abordar um tema que tem tocado meu coração ultimamente. Aprenda a orar corretamente. Quais são as suas dúvidas a respeito da oração? Embora a oração seja o exercício mais comum de todo cristão, muitas dúvidas e muitos equívocos se comete com essa prática tão comum em nosso meio. Então seja bem-vindo a mais uma mensagem. Esse vídeo tem duas partes, essa é a primeira parte do vídeo. No outro vídeo da outra semana, da próxima quarta-feira, eu vou inclusive responder as suas perguntas. Se você tem dúvidas sobre a oração, qualquer dúvida que você tenha, escreva nos comentários. Antes de irmos para a mensagem, faz o seguinte, deixe seu joinha no nosso vídeo, comente o que você achou, escreva suas dúvidas sobre a oração e compartilhe. Não esqueça de se inscrever caso ainda não tenha sido inscrito. Vamos à mensagem? A oração, junto com a leitura da palavra e o jejum, constituem-se as três grandes atividades de todo cristão, os três grandes exercícios da piedade cristã. Apesar disso, muitas dúvidas e muitos equívocos se cometem com relação à oração. Por exemplo, há dúvidas com relação à posição do corpo na hora da oração, se eu posso orar em voz alta, se eu posso orar apenas no pensamento, onde é que eu posso orar, quais locais devo orar, será que a oração de madrugada tem mais efeito que as outras orações em outros horários do dia? São muitas dúvidas e eu prometo ajudar você a orar corretamente a partir de hoje. Quanto a esta mensagem, vamos dividi-la em 7 pontos para que você melhor compreenda o que é a oração. O primeiro tópico dessa mensagem é quanto à definição. O que é oração e qual é a definição de oração? Muita gente, se você perguntar, responderia que orar é pedir coisas para Deus. Mas na verdade, o conceito de oração é este. Oração é uma conversa aberta e direta com Deus, a qual se constitui a base fundamental do nosso relacionamento com Ele. Eu quero que você memorize esse tema. Oração é comunicação, é diálogo aberto e direto com Deus, que se constitui a base fundamental do nosso relacionamento com Ele. E agora que você já sabe o que é oração, você precisa também saber o que não é oração. Por exemplo, oração não é necessariamente uma iniciativa humana. Por mais que sejamos nós quem oramos, na verdade não é uma iniciativa nossa. Nós oramos depois que o Espírito Santo toca no nosso coração. Então a oração é uma iniciativa divina. É Deus quem toca no coração do homem, é Deus quem coloca no coração do crente, do cristão, o desejo e a necessidade de se comunicar com Ele. Portanto, ninguém ora porque deu na cabeça que quer orar. Você só ora quando o Espírito Santo toca no seu coração e move você a se relacionar com Ele. Oração não é fazer pedidos para Deus. Muita gente acha que orar é chegar diante de Deus com uma lista de pedidos e apresentar a Ele. Não é. Oração não é só pedir. A oração tem muitas outras coisas que, inclusive, na parte 2 desse vídeo que eu farei na próxima quarta-feira, você vai entender que a oração está dividida em partes muito bem distintas. Então, a oração não é só fazer pedidos para Deus. Outra coisa, oração não é uma necessidade de Deus. Deus não necessita, Deus não precisa falar com você. Deus sem você continua sendo Deus. Ele é um ser relacional, que por isso desejou se relacionar com seres humanos. Então, quem precisa de oração não é Deus. Quem precisa de oração é você. Claro que Deus se agrada quando você se aproxima dele em oração. Afinal de contas, qual é o pai que não se agrada do diálogo com o filho? Outra coisa, oração também não é uma reza. Reza é uma coisa, oração é uma outra coisa. Tem gente que acha que rezar e orar é a mesma coisa, mas na verdade, na prática, a oração é um diálogo espontâneo, direto e aberto com Deus. Já a reza é uma repetição decorada de alguém que se coloca diante de Deus para se comunicar com Ele. Então a diferença básica entre orar e rezar é esta. Enquanto que a oração é um relacionamento, é uma conversa espontânea, aberta e direta, a reza sempre ela é repetitiva e decorada. Ela é nunca espontânea.
Tópico 2. Quanto à origem da oração. Onde é que surgiu a prática da oração? A prática da oração, ela surge em Gênesis capítulo 4, versículo 23. Eu inclusive gravei uma mensagem falando sobre Enos, um dos personagens da série Personagens Desconhecidos da Bíblia, que você pode conferir aí no nosso canal. Enos, que foi neto de Adão, filho de Sete, foi aquele que, de acordo com Gênesis capítulo 4, passou a buscar o nome do Senhor. Entenda uma coisa, antes de Sete, todos os dias, na viração do dia, Deus ia até Adão e falava com ele lá no Jardim do Éden, antes do pecado. Quando Adão peca, Deus também vai até ele e conversa com ele. Capítulo 3 de Gênesis, Deus, pelo menos no registro bíblico, pela última vez que fala com o ser humano naquela época foi com Caim, quando ele mata Abel e Deus vem até ele e faz aquelas perguntas que nós já sabemos. Do capítulo 3 em diante, Deus nunca mais, pelo menos a Bíblia não registra, não há nenhum registro de Deus falando com os seres humanos. Somente séculos e séculos e séculos depois, quando chega no capítulo 6 de Gênesis, que Deus fala com Noé. Então, a última pessoa com quem Deus fala é com Caim. Depois disso, muitos séculos se passaram até Deus falar com Noé. Nesse hiato de silêncio de Deus, o homem sentiu uma necessidade de falar com Deus. Já que Deus não falava com o ser humano, agora o homem é que queria falar com Deus. É aí que Enos entra como aquele que passou a invocar o nome do Senhor. Então, é com Enos que surge a prática da oração. Prática essa que é muito comum entre os patriarcas, muito mais entre os profetas, entre os apóstolos e tem o seu cume, o seu auge com o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou, inclusive, a orar. Tópico 3, quanto à formalidade ou informalidade da oração. De repente você se pergunte quais são as palavras, quais são os pronomes com os quais eu devo usar para conversar com Deus. Será que eu devo chamar Deus de tu ou eu devo chamar Deus de você? Primeiro de tudo, com Deus não existe formalidade na hora da oração. Deus aceita a sua oração do jeito como você sabe falar. Quer você fale um português refinado, quer você fale um português rasteiro, Deus pouco se importa para isso. Deus importa com a intenção do seu coração. E mesmo quando você não consegue expressar em palavras aquilo que o teu coração está sentindo, diz a Bíblia no livro de Romanos que o Espírito Santo ele intercede por nós. Ou seja, mesmo quando o teu português é insuficiente para se comunicar com Deus, o Espírito Santo compreende a tua dificuldade e limitação e traduz diante de Deus aquilo que você não consegue expressar. Isso é muito legal na intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo e na intercessão do Espírito Santo junto ao nosso Senhor. Então, não existe formalidade na hora da oração. Veja bem, quando você vai se comunicar com o juiz, você chama ele de meritíssimo. Quando você assiste uma sessão na Câmara dos Deputados ou no Senado, você percebe que o relacionamento entre as autoridades políticas é de Vossa Excelência. Esse é o pronome de tratamento. Porém, com Deus não tem Vossa Majestade, mesmo ele sendo rei, não tem Vossa Excelência, mesmo ele sendo autoridade excelente, não tem meritíssimo, mesmo ele sendo o juiz que julga os pecadores, não tem frescura diante de Deus. Você pode chegar para ele, abrir o seu coração, você pode chamar Deus de tu, se você quiser. E será que você pode chamar Deus de você? Existem muitas pessoas que dizem que nós não podemos chamar Deus de você enquanto estamos orando ou enquanto estamos cantando. Na verdade, você é um pronome que se usa para Deus mais na poesia e muito mais na música. Na oração, eu creio que quase ninguém chama Deus de você. É muito mais comum a gente se referir a Deus como tu. Mas é errado querer chamar Deus de você? Não, de forma nenhuma é errado chamar Deus de você. Você é um pronome de tratamento muito respeitoso que as pessoas precisam compreender a origem dessa palavra em português. Por exemplo, a palavra você deriva de vossa mercê, que era um pronome de tratamento muito respeitoso usado no período imperial do Brasil apenas para imperadores, para os senhores, para os proprietários de grandes latifúndios. Esse era um pronome muito respeitoso. De vossa mercê houve uma aglutinação. Na língua portuguesa, na gramática, a gente chama de composição por aglutinação. É quando duas palavras elas se juntam para formar uma única, perdendo às vezes uma sílaba ou uma letra. Então, de vossa mercê se evoluiu para vós me ser. Inclusive,
Inclusive nos livros, nas poesias antigas, nos documentários antigos, novelas antigas, filmes antigos no Brasil, você percebe essa linguagem. Aí a linguagem da língua portuguesa, como toda língua, não é uma língua morta, ela vai se evoluindo. De vós mercê, evoluiu para você. Perceba como vem diminuindo? Aí com a popularização da internet já não se usa mais o você, já é o VC. Mas inclusive no português popular nem o você não se usa mais, nem o VC se usa mais, só se chama de ser. Você está vendo? Você está olhando isso aí? Entendeu? A origem da palavra você, como ela é respeitosa. Inclusive nas Bíblias em inglês não tem o pronome tu, com exceção da Bíblia da King James, que é uma Bíblia muito antiga. As Bíblias mais modernas, as traduções modernas, elas usam a expressão you, que é você. Não tem o tu nas versões modernas. Então, quer se queira chamar Deus de tu ou de você, não faz diferença nenhuma, porque o importante é tratá-lo com respeito. Mas algumas pessoas argumentam dizendo que chamar Deus de você é desrespeitoso, porque ele diz o seguinte: experimenta ir até no juiz e chama ele de você, para ver o que acontece. Veja bem, quando Jesus ensina os seus discípulos a oração do Pai Nosso e outras orações que aparecem registradas nos evangelhos, Jesus usa a expressão Pai. A oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, quando os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar, Jesus começa tratando a Deus como Pai. Então, quando você está em oração, você não está necessariamente diante da figura de um juiz. Deus, na hora que você está orando, Ele não é um juiz que vai te condenar. Deus é o teu Pai. A oração é relacionamento não de alguém que está lesado diante de um juiz que vai julgar. Não, o relacionamento de quem está orando é diante de um pai, é um filho dialogando com um pai, é um amigo falando com outro amigo. Essa é a oração, não é diálogo entre um advogado e um juiz, ou entre alguém que está passando por uma perseguição judicial diante de um juiz. Não é, é relacionamento de um pai com um filho, de um amigo com outro amigo. Não tem formalidade na hora que você for orar. É interessante que as pessoas dizem que não pode chamar um juiz de você, mas chamam Deus de tu. Então eu faço uma pergunta para quem não gosta de chamar Deus de você: você já experimenta chamar um juiz de tu, para você ver como é desrespeitoso? O que vai acontecer? Pois é, na escala de pronomes respeitosos, o você é mais respeitoso do que o pronome tu. Pense nisso. Agora, tópico de número 4, quanto à sinceridade. Sim, precisamos ser sinceros na nossa oração. A nossa oração precisa ser sincera. O que eu quero dizer com isso? Por sinceridade na oração, eu estou dizendo que todas as vezes que você for se comunicar com Deus, conte para Deus tudo o que você está sentindo. Todas as mágoas, todas as lutas, todos os sentimentos, bons ou ruins que você está sentindo, conte para Deus. Inclusive, seja sincero e conte para Deus quando você está sentindo raiva de alguém. Chega na real e fala para Deus: Senhor, o Senhor está vendo aqui, eu estou com meu coração, eu estou com raiva de uma pessoa, eu estou odiando fulano de tal, eu estou odiando uma pessoa A, uma pessoa B. Esse é o meu sentimento, Senhor. Me perdoa porque o meu sentimento está ruim. Querido, isso é sinceridade na oração. É você não querer esconder nada diante de Deus e nem querer usar palavras bonitas para impressionar a Deus, para camuflar uma verdade. Não queira fazer isso. Eu escutei um teólogo falando recentemente que eu prefiro um ímpio sincero do que um justo dissimulado. Não seja dissimulado na sua oração. Seja sincero quando você for falar com Deus. Conte para Deus tudo o que você deseja e tudo o que você está sentindo. Quando eu falo que você deve ser sincero até para contar o que você deseja, sim, diga para Deus: Senhor, eu quero isso, eu estou sentindo isso, meu desejo é isso aqui. Agora, entregue e submeta tudo à vontade de Deus, mas seja sincero na sua oração. Não esconda nada. Conta quem foi que te feriu, conta o nome da pessoa que te lesou. Fala para Deus quem foi a pessoa nominalmente: Senhor, foi essa pessoa tal aqui que me magoou. Senhor, essa pessoa aqui, eu estou odiando essa pessoa. Me ajude a vencer esse sentimento. Você precisa ser sincero na sua oração, se é que você quer ser ouvido por Deus.
Agora, tópico de número 5, quanto à nominalidade da oração. Eu devo orar em nome de quem? João capítulo 14, Jesus disse que tudo que nós pedirmos no nome dele, o Pai o ouviria. Então a oração ela é feita em nome de Jesus. É no nome de Jesus que se faz a oração. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo disse que há um único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Jesus é o mediador não apenas quanto à salvação, mas também quanto à oração. Isso quer dizer que é ele quem escuta a sua oração e leva até Deus e faz a mediação entre você e Deus. Há pessoas que oram para Maria, por exemplo. Há pessoas que oram usando o nome de algum santo. Veja bem, Jesus ele ensina a orar no nome dele. Tudo deve ser pedido no nome de Jesus e no nome de ninguém mais. Não peça no seu próprio nome, não peça no nome do seu pastor, não peça no nome de um santo do qual você é devoto. Peça em nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem poder. E o nome de ninguém mais na face da terra tem poder diante de Deus como o nome de Jesus. É como se você fizesse mais ou menos isso. Senhor, eu te peço e te apresento todas essas coisas em nome de Jesus. Amém? É assim que deve ser a nossa oração, em nome do Senhor, porque foi assim que ele falou. Agora, tópico de número 6, quanto à posição do corpo na hora da oração, e muita gente faz confusão e equívocos com relação a isso. Será que Deus ele só escuta a oração de alguém que ora de joelhos? Será que a oração de joelhos ela tem mais eficiência do que orar de outras maneiras? Será que eu orando deitadinho na minha cama de dormir, será que Deus me escuta? Eu vou responder você com muita clareza, começando afirmando para você o seguinte, que a Bíblia apresenta 7 formas de oração quanto à posição do corpo. Primeiro, oração em pé. Em segundo lugar, oração em pé com as mãos levantadas. Terceiro lugar, oração sentado. Sim, tem oração sentado na Bíblia. Quarto lugar, oração de joelhos. Quinto lugar, oração de joelhos com as mãos levantadas. Sexto lugar, oração de joelhos com o rosto no pó. E em sétimo lugar, oração prostrado. Eu vou explicar cada um fazendo uma menção. Lucas capítulo 18, quando Jesus fala a parábola do fariseu e do publicano, os dois estavam em pé na sinagoga. E abrindo um parêntese aqui, na sinagoga eles não tinham o costume de orar de joelhos, sempre a oração era em pé. É por isso que Jesus ele faz a referência dos fariseus, que gostavam de orar em pé para serem vistos pelas pessoas. E quem ora para ser visto, não ora para ser ouvido, que eu sempre tenho dito aqui nas minhas mensagens. Pois bem, fechando o parêntese, ambos estavam orando em pé. E o publicano que estava em pé, batia no peito, vendo a sua indignidade diante de Deus, ele saiu justificado para casa porque reconheceu a sua pecaminosidade e ele estava de pé. Então, orar de pé não tem problema nenhum. Existe algumas igrejas por aí que só oram de joelhos, porque Jesus condena os fariseus a orarem de pé. Só que, veja bem, Jesus não está condenando a posição do corpo. Jesus está condenando a intenção com que os fariseus oravam de pé, nas praças, com voz alta, para ser visto pelas pessoas e não para ser ouvido por Deus. Segundo tipo de oração, oração de pé com as mãos levantadas, 1 Crônicas capítulo 6 e versículo 10. Quando Salomão inaugura o templo, ele fica de pé, levanta as mãos, agradece a Deus, apresenta o templo, abençoa o povo e assim faz a oração de pé com as mãos levantadas. Oração sentado. 1 Reis capítulo 19. Elias fugia de Jezabel e então ele se assenta debaixo de um pé de zimbro e pede a Deus a morte. Essa foi a oração de Elias. Deus ouviu Elias e respondeu a ele sim. Ele estava sentado orando. Lucas 22:41, nós temos o exemplo da oração de joelho com mãos levantadas. E Jesus fez essa oração. Nas vésperas de sua crucificação, ele se ajoelha, levanta as mãos e ora a Deus. Agora, uma oração de joelho com o rosto em terra. Essa não é a prostração ainda. É a oração de joelho com o rosto em terra. A pessoa se curva de joelho com o rosto na terra. Esdras capítulo 9, versículos 5 e 6. O próprio Esdras, quando vê a calamidade espiritual do povo, ele dobra os joelhos, curva o rosto no chão, no pó, e clama a Deus por misericórdia. Outro exemplo de oração, e desta vez a oração com prostração. Josué capítulo 7, versículo 6. Quando Josué perde a batalha por conta do pecado de Acã,
Josué se prostra. O que é prostração? O que é essa oração em forma de prostração? É a pessoa se deitar de cabeça para o chão, colocar a cabeça no chão e a barriga para a terra e orar a Deus. É um exemplo muito grande de humilhação. Então você percebe que não tem uma forma correta de orar, uma posição do corpo na hora de orar. Você pode orar sentado, pode orar em pé, pode orar de joelho. Não existe uma exigência quanto à posição do corpo na hora da oração. Agora, respondendo a sua pergunta, será que a oração de joelhos ela é mais eficaz do que as outras orações? Não existe eficácia de oração relacionada à posição do corpo. Eu particularmente me sinto melhor, mas essa é uma questão psicológica e emocional. Eu me sinto melhor orando de joelhos. Eu me sinto mais à vontade. Não é que eu não ore em outras posições, mas a minha oração mais comum é de joelhos. E qual é o sentido da oração de joelhos? É uma forma física de demonstrar reverência e se curvar diante de uma autoridade. Você se curva diante de alguém que é maior do que você. E Deus é essa pessoa diante do qual você se curva. Mas não tem problema nenhum se você quiser orar em pé. Agora, e se você estiver quase dormindo e quer orar deitado? Eu quero alertar uma coisa interessante. Gente, orar deitado na cama não é pecado. Porém, não faça oração de preguiçoso. Se você pode orar em pé, não ore deitado. Se você pode orar de joelho, não ore em pé na sua casa. Quando você se dobra diante de Deus, o teu corpo, o teu psicológico, o teu espírito fica envolvido naquela atmosfera de oração. Então, ore na posição que você se sente confortável. Infelizmente, a gente vive uma época em que a oração de joelho é uma coisa que está ficando muito difícil nas igrejas. Hoje as igrejas estabelecem 10 minutos, 15 minutos de oração e muita gente já não ora. As pessoas se levantam, ficam sentadas porque não aguentam ficar 10 minutos de joelhos. E é uma coisa a se pensar, porque se não ora de joelhos, será que ora em outras posições físicas do corpo? É para se pensar. Agora, tópico de número 7, quando e onde devo orar? Essa pergunta é muito interessante. Quando eu devo orar? Resposta: quando você sentir vontade. Quando seu coração pedir, ore a Deus. Quando eu devo orar? Segunda resposta: quando você não sentir vontade. É isso mesmo. Você não pode orar só quando teu coração está pedindo. Não. Oração não é uma questão de vontade, gente. A oração é uma questão de necessidade. Você não precisa sentir vontade de tomar água para tomar água. Assim é a oração. A gente não precisa estar com vontade de orar, porque nem sempre vai dar vontade. Mas tem que orar contra a vontade. Ore com vontade, ore sem vontade, ore até sentir vontade. A gente não foi chamado por Deus para fazer nossa vontade. Eu mesmo confesso a vocês, e já disse em minhas pregações, que nem todo dia eu sinto vontade de orar. Não, tem dia que não dá vontade de orar, gente. Tem dia que a gente acorda tão para baixo que não dá vontade de orar. Ora mesmo contra a vontade. Ore mesmo você não querendo, porque não é para a tua vontade. Nem todos os exercícios espirituais nem sempre é para te agradar, mas é para agradar a Deus. Embora a oração não seja uma necessidade de Deus, mas é uma coisa que agrada a Ele. Você não pode orar só porque você quer ou não quer. Ore para você agradar a Deus também, porque Deus se agrada quando você se dobra, quando você se prostra, quando você fica de pé para se comunicar com Ele. É diálogo, gente, entre pai e um filho. Então, quer você sinta vontade, quer não, ore a Deus. E outra coisa, ore em qualquer hora do dia, não tem hora certa para orar. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz assim: orai sem cessar. Se você estiver na rua, ore. Se você estiver no trabalho, ore. Chegar em casa, ore. Chegar na igreja, ore. Aonde você estiver, pode orar. Não tem cerimônia diante de Deus. Agora, eu acho muito legal. Ao mesmo tempo, eu acho que isso pode conduzir a um formalismo, mas eu acho muito legal quando a gente estabelece um horário certinho no dia para a gente orar. Os judeus, eles tinham esse costume de orar 3 vezes durante o dia. E normalmente, nós evangélicos aqui no Brasil, pela tradição do evangelicalismo americano e europeu, a gente também tem esse costume de orar quando acorda, no café da manhã, antes das refeições, meio-dia, 6 da tarde e antes de dormir. E há pessoas que oram pela madrugada também. Você pode escolher o horário do dia para você orar. Isso é muito legal, estabelecer um horário certinho de comunicação com Deus, de devoção com Ele. Agora, o perigo está
quando isso se torna um formalismo, quando isso se torna uma rotina que não apresenta mais novidade nenhuma. Então, se você não está mais sentindo muita diferença orando no mesmo horário todo dia, experimenta mudar o horário de sua oração. Pode ser uma experiência no mínimo interessante para você. Agora, onde eu devo orar? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, Paulo disse assim: eu quero que os homens ergam as mãos, levantem as mãos santas e orem em todo o lugar. Então, você pode orar em todo o lugar. Quando se deve orar? Em todo o tempo. Onde se deve orar? Em todo lugar. Engana-se quem pensa que Deus só escuta a oração de quem ora dentro do quarto. Essa é a melhor oração que tem, orar dentro do quarto. Mas Deus escuta quando você fala com Ele lá no seu trabalho, lá viajando, lá numa fila do banco, lá no hospital. Deus escuta a sua oração. Então, todo lugar é lugar de oração. E uma coisa eu digo para você: se você quer falar alguma coisa com Deus, não espere chegar em casa para falar com Deus. Fala com Deus no meio da rua. Sobre confissão, que é uma das partes da oração que eu vou falar no próximo vídeo. Quando você pecar, cara, não espere chegar em casa para você pedir perdão para Deus. Peça perdão para Deus lá onde você estiver. E outra coisa, Deus não está preocupado se você vai abrir a boca para falar com Ele. Oração não se trata de diálogo verbal necessariamente. Deus, Ele lê o teu pensamento. Então, quando você abre a boca, Deus te ouve. Quando você faz como Ana, que só balbucia algumas palavras e não sai nada, Deus te escuta. Quando você está com seus pensamentos orando, Deus te escuta. E quando você está em lágrimas, Deus te entende também. Ele compreende cada gota de lágrima que você derrama. Então, ore em todo lugar. Agora, oração de madrugada. Sobre horário de oração. Será que a oração de madrugada ela tem mais eficiência do que orar em outras horas do dia? Essa é uma questão que muita gente compreende de maneira equivocada e eu vou responder assim com muito respeito, com muito temor pela tradição evangélica a que nós pertencemos. Orar de madrugada não tem maior eficácia do que orar em outros horários do dia. Não quer dizer que você levantando de madrugada para orar, Deus vai te ouvir mais. Há inclusive pessoas que acham que músicas que falam que de madrugada a fila é menor, então em tese Deus ouviria você com mais facilidade, porque tem menos gente orando naquele momento, mas não é bem assim. Orar de madrugada não tem nenhuma vantagem em relação a orar em outros horários do dia. Qual é a lógica por trás de orar de madrugada? É você se dedicar mais à oração. Se você durante o dia tem pouco tempo para orar, ore de madrugada, aproveite o tempo de madrugada para orar, mas entenda uma coisa, isso não vai fazer a tua oração mais eficiente. Então, se você ora de madrugada, continue, porque você tem mais tempo para se comunicar com Deus. Se você não ora de madrugada, mas ora em outros horários do dia, continue também, meu irmão. Deus te escuta do mesmo jeito. Agora, se você quer orar mais vezes e não pode, aproveite orar pela madrugada, que é muito legal. E para finalizar esse vídeo, onde orar? Há pessoas que perguntam, será que a oração do monte tem mais poder do que a oração dentro do seu quarto? Essa é uma pergunta muito interessante e muita confusão se faz em relação a isso. Será que ir para o monte orar tem mais efeito do que orar em outros lugares? Uma coisa eu digo para você, eu nunca orei em monte. Não quero aqui condenar quem ora no monte. Por que eu não oro em monte? Em primeiro lugar, porque Jesus ele ensinou a orar no quarto. Jesus não mandou ninguém orar para o monte, mas também não proibiu quem quer orar. Inclusive Jesus orou no monte, só que Jesus não constituiu isso uma prática obrigatória para a igreja. O que é obrigatório para todo cristão é entrar dentro do seu quarto, fechar a sua porta e com Deus se comunica em secreto. Orar no monte pode ser uma experiência legal, alguém tem experiências espetaculares no monte, mas isso não quer dizer que orar no monte você vai ter uma resposta mais imediata de Deus ou a sua oração será mais eficiente. O monte não tem uma mística. Infelizmente as pessoas fazem um misticismo em torno da oração de madrugada e em torno da oração do monte, como se isso fosse trazer uma resposta mais rápida. Não é.
Você quiser orar no monte, ore. A Bíblia orienta a orar em todo lugar. Paulo orienta a orar em todo lugar. Agora, se você ora no monte, ok, mas se você ora no vale, Deus te escuta também. Lá no fundo do poço, Deus não ouviu a oração do profeta Jeremias? Lá no fundo do mar, Deus não ouviu a oração de Jonas? Pois é, Deus ouviu o clamor de José no fundo do poço. Deus ouviu a situação de Jeremias no fundo do poço, tanto é que ele respondeu à angústia do seu profeta. Porém, não quer dizer que orar no monte vai te fazer uma pessoa com acesso mais privilegiado diante de Deus. O que você pode ter são experiências que você não tem no seu quarto, mas isso não se constitui um privilégio de você orar no monte, então tua oração vai ser mais respondida. Eu espero que eu tenha sido muito claro nessa abordagem introdutória sobre a oração. Aprenda a orar corretamente. Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo na próxima quarta-feira. E se você tem dúvidas sobre esse tema, gente, comente aí. Escreva aí nos comentários as suas dúvidas. E no próximo vídeo, na próxima quarta-feira, eu vou abordar outras questões e responder outras dúvidas sobre oração. Eu vou abordar, por exemplo, sobre as divisões, as 5 divisões da oração. Eu vou falar sobre a oração em público, vou falar sobre a oração em secreto, vou falar sobre a oração litúrgica, sobre o poder da oração e muitas outras coisas. Escreva nos comentários as suas dúvidas que eu vou responder no próximo vídeo. Então a gente fica com um encontro marcado para a próxima quarta-feira. Deus te abençoe e até lá.